Hoje a gente vai mergulhar num ciclo, um ciclo bem doloroso que muitas pessoas vivem sem nem saber que ele tem nome, sabe? É um padrão de reprimir emoções que começa assim, quietinho, no silêncio, mas que, como a gente vai ver, acaba num grito. Bora entender isso melhor? Então o ciclo é esse aqui, ó. Primeiro a gente se cala. Depois engole o que está sentindo. Aí, uma hora, não dá mais. E vem a explosão. E logo depois, a culpa. Mas olha, isso é muito mais do que só uma sequência de atitudes. É quase como um sistema de sobrevivência que foi aprendido lá atrás, sabe? Um mecanismo de defesa que, com o tempo, virou um hábito, um padrão. E o que é que alimenta tudo isso, né? É aquela ideia, aquela crença de que a nossa dor não pode incomodar os outros. É uma lição que ninguém fala com todas as letras, mas que se aprende, geralmente lá na infância. E ela acaba moldando o jeito que lidamos com as emoções pela vida inteira. Vamos começar pela origem disso tudo. E aqui tem um ponto super importante. Entender que esse ciclo não é uma falha de caráter, não é um defeito. Na verdade, é uma defesa que foi aprendida. Um mecanismo de proteção que se desenvolveu bem cedo na vida com o objetivo de manter a pessoa segura. E o mais curioso é como essa lição é passada, né? Quase nunca é com palavras. Ninguém chega e fala, não sinta isso. Não. Aprende-se pelos gestos, pelos olhares, pelas reações do ambiente. Percebe-se que em certos lugares, em certas situações, demonstrar o que se sente é perigoso, é um risco. E aí o que acontece? Reprimir vira a melhor defesa. Ok, agora vamos para a parte 2, o cérebro em defesa. Para a gente entender o que acontece lá dentro de verdade, vamos olhar o que a neurociência e a psicanálise têm a dizer sobre esse ciclo. Pela neurociência, a gente vê o impacto no corpo mesmo. Quando se reprime emoções por muito tempo, o cérebro meio que se reorganiza para sobreviver. A amígdala, que é tipo o nosso alarme de incêndio interno, fica super sensível, hiperativa, dispara por qualquer coisinha. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, que é a parte que deveria acalmar as coisas e tomar decisões racionais, ele fica sobrecarregado, ele simplesmente trava. E qual o resultado dessa reprogramação toda no cérebro? A gente acaba com um corpo que reage a perigos que nem existem mais. É como se as respostas emocionais do passado ficassem congeladas no sistema nervoso, sabe? E aí elas disparam hoje, no presente, sem que tenha um motivo real para isso. Já a psicanálise traz outra peça para esse quebra-cabeça. Ela diz que o silêncio não é algo passivo, não. É uma defesa ativa. Pensa assim, a criança engole aquilo que ela não consegue entender ou processar. Anos e anos depois, o adulto explode quando esse reservatório transborda. E aí vem a culpa para fechar o ciclo, reforçando aquela velha ideia de que sentir é, de alguma forma, uma fraqueza. Certo, agora vamos para a parte 3, o grito no dia a dia. Já que a gente entendeu a mecânica por trás, vamos ver como esse ciclo aparece em situações bem comuns do nosso cotidiano, situações que talvez soem bem familiares. E esse ciclo tá por toda parte mesmo. Pensa na escola, é o aluno que silencia a dúvida com medo de decepcionar. Pensa em casa, são as famílias que engolem sapos e conflitos só para manter uma paz de fachada. E no trabalho, é o profissional que vai acumulando cansaço, exaustão, até que um probleminha de nada vira o gatilho para uma reação gigantesca. Ok? Vendo tudo isso, a gente para e pensa, mas o que é que está por trás desses comportamentos? O que, no fundo, move esses ciclos que não param de se repetir? E a resposta é, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. No fundo, por trás de tudo isso, o que existe é um cérebro pedindo para se reorganizar. E uma psique, a nossa essência, pedindo por cuidado, clamando por acolhimento. É, na verdade, um grande pedido de ajuda que vem de dentro. E aqui a gente chega na parte 4, a melhor parte, quebrando o ciclo. Porque a boa notícia é essa, esse padrão pode sim ser quebrado. Chegou a hora do ponto de virada. Vamos ver como encontrar a saída. E o primeiro passo, o começo de tudo, é uma coisa tão simples que chega a ser revolucionária. A solução está em uma única palavra: escutar. Mas calma, escutar aqui não é só ouvir. Tem 3 dimensões. É escutar a si mesmo, os próprios sentimentos, é escutar o outro, mas com empatia de verdade, e talvez o mais importante é escutar o que o corpo diz, os sinais que ele dá, antes que ele precise gritar para ser ouvido. É um ato de autoconsciência muito, muito profundo. E com isso entramos na nossa última parte, sentir para fortalecer. Para a gente fechar, vamos explorar esse novo caminho. Ver os benefícios de desenvolver o que a gente chama de competência emocional, que no final das contas não é luxo,
é uma necessidade neurobiológica. Olha só como os benefícios de processar as emoções são concretos, são físicos. Só o ato de nomear um sentimento já ajuda a reorganizar o sistema nervoso. Validar uma emoção, ou seja, aceitar que ela existe, ajuda a reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, e conseguir se expressar de um jeito seguro, isso fortalece os circuitos do autocontrole lá no cérebro. Então a grande virada de chave é essa mudança de perspectiva. As emoções deixam de ser uma coisa que a gente precisa sobreviver, sabe? E passam a ser vistas como o que elas realmente são. Uma bússola, uma ferramenta superpoderosa para guiar a gente pela vida. E tem uma frase que resume a mensagem central disso tudo de um jeito muito poderoso. Ninguém adoece por sentir demais. Adoece por sentir sozinho. O problema nunca foi a intensidade do que se sente, mas a solidão ao sentir. A conexão com os outros é fundamental para a saúde emocional. E para a gente fechar, fica aqui um pensamento final. A verdadeira mudança, a quebra desse ciclo, ela não começa na hora da explosão, não. Ela começa muito, muito antes. Começa no momento em que a gente para de engolir o grito e finalmente começa a dar atenção para o sussurro. Aquele sinalzinho sutil que o corpo dá, que sempre esteve ali, pedindo para ser cuidado antes de virar uma ferida.